graça do nosso bondoso Jesus seja sobre todos vós. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos nessa noite glorificar o nome do Senhor através das nossas palmas, da nossa voz, do nosso entendimento, que nós venhamos a preservar este momento separado para Deus aqui, para nos encher de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Então, quando retornarmos aos nossos lares, teremos mais uma semana aí na direção do Espírito Santo e cheios da orientação de Deus. Amém? Irmãos, abre a Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, nos versos nós vamos estar lendo do 11 até o 13. Glorificado seja Deus. Os irmãos encontraram? Quem não encontrou, diz misericórdia, a gente aguarda. Glória a Deus. É muito importante, irmãos, a gente ter essa pauta da palavra do Senhor juntos, refletindo naquilo que o Senhor tem pelas nossas vidas. Livro de Efésios, capítulo 6, e versos 11 em diante. Quero dizer aos nossos ouvintes da palavra de Deus que nos acompanham através da internet. Às vezes tem alguém que tem uma Bíblia católica em casa e fica pensando, mas eu acho que a minha Bíblia não tem isso aí que eles estão lendo. Procura lá, Efésios capítulo 6 e versos 11 em diante, você vai estar acompanhando o que nós estaremos nessa noite falando. Amém? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Querido Pai Celestial, nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador, o qual nós rendemos as nossas almas, o qual nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, e obrigado pela palavra do Senhor que nos instrui. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, se porventura alguém se encontra num lugar onde parece que é só trevas, espiritualmente falando, se sente até sufocado no ambiente, se sente sufocado na própria existência, mas eu quero clamar a Ti que pode todas as coisas, ó Deus vivo e poderoso, que faça clarear a Tua palavra sobre esta vida nesta noite, e que possa, Senhor, surgir esperança nesse coração e poder respirar, Pai amado, tranquilo diante do Teu poder que é tão grande, tendo direção para a sua vida. Pai, eu oro pela vida do Teu povo que está aqui dentro do templo, para que sejam abençoados ao ouvir da Tua palavra, que esta palavra possa encontrar guarida na mente, no coração, e que não seja apenas algo para estar ouvindo aqui momentaneamente, mas que isso possa produzir, Pai, pensamentos para o amanhã, para a semana, que fiquem refletindo, Pai amado, para que possa, Pai, produzir frutos essa palavra na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para Deus. Nessa noite nós vamos estar falando de guerra, meus irmãos. E às vezes a gente pode pensar, a pastora vai falar de guerra, mas agora que parece que na minha vida está tudo em paz. E se faz necessário, irmãos. Às vezes tem coisas na nossa vida que parece uma guerra, é uma tribulação tremenda. E se levanta um combate de um lado e daqui a pouco vem de outro. E a gente está sempre em alerta. Mas tem momentos de calmaria na
momento, mas é no geral ao povo de Deus uma orientação divina para mim e para cada um dos nossos irmãos que ama a Deus e que pretende continuar caminhando nos caminhos do Senhor, aqui nessa terra sendo dirigido por Ele, até aquele dia perfeito que vamos nos encontrar e olhar face a face a presença do nosso Senhor. Amém? O apóstolo Paulo aqui, ele escreve à igreja de Éfeso algo muito interessante aqui, dizendo que a nossa luta ela não é contra a carne e contra o sangue, que nós devemos estar revestidos da armadura de Deus para um bom combate, para a batalha certa, para lutar de forma certa. Hoje em dia, irmãos, a gente vê que o pessoal, o povo, devido, eu acredito, pela falta de amor que aconteceria nos últimos tempos, e a gente tem visto muita frieza mesmo acontecendo, e que Deus nos guarde para que o nosso coração não se corrompa com frieza espiritual no amor, mas que nós venhamos a ficar aplicados aqui de olho atento à palavra de Deus e buscando o amor de Deus dentro do nosso coração, sempre ativado, para que nós não venhamos a nos conformar e achar que é assim mesmo, porque a Bíblia diz que seria um esfriamento na terra, mas Ele não disse que seria todos, então tem um remanescente, nós precisamos permanecer firmes, amém? Mas eu acredito que por causa desse esfriamento, irmãos, de amor, a gente vê as pessoas armadas, e às vezes a gente pode pensar que uma pessoa está armada, tem que ser com uma arma, com um revólver, com um facão, com uma adaga. E às vezes, irmãos, esse armamento que o mais a gente vê nos últimos dias é um armamento violento de expressões, aonde as pessoas parecem que vivem carregando um monte de pedra nas mãos, como se diz, a qualquer oportunidade que se sente ofendido. Em qualquer oportunidade que se sente ofendido, já acha para pegar uma dessas pedras reservas para jogar em alguém. Às vezes nem é uma ofensa, às vezes é só um pensamento diferente, às vezes não é algo até pessoal, é algo que está acontecendo no coletivo, é opiniões, mas a gente vê nos últimos tempos, por causa do esfriamento de amor na terra, as pessoas
E às vezes, irmãos, as ciladas, quando elas vêm na nossa vida financeira, elas podem acontecer porque a gente não está revestido com o poder de Deus e a gente fica dando bobeira aqui na terra, irmãos, e querendo ter um desejo enorme por posses de coisas, de bens materiais, de aumento de coisas que não vai nos fazer falta, mas a gente quer porque quer. Ai, irmãos, é muito triste. Ultimamente a gente ouve tantas histórias tristes de pessoas indo ao suicídio por perder as finanças nos jogos, a família destruída. Quantos casamentos destruídos por armadilhas que o inimigo, ele apenas arma um laço e sai de cena. E a pessoa fica ali vulnerável, estou dando bobeira aqui, estou no meu celular, olha aqui, que legal, essa mina deu bola para mim. Olha aqui, esse cara está de olho em mim, mas meu marido não pode saber. E ali tem um laço preparado do diabo. Ele não está interessado de que você seja elogiado, elogiada, que você tenha alguém, que você se sinta garanhão, que você se sinta a mulher super poderosa. O diabo não está interessado nisso. O que o diabo está interessado é na destruição da família. Fazendo isso, ele larga o laço. Eu me lembro quando eu era criança que a gente queria pegar uma galinha, a gente colocava uma corda, fazia ali um laço, botava milho lá dentro. A galinha ia lá, pegava o milho e a gente puxava a cordinha, preso o pé da galinha. Laço do passarinheiro. Está lá no Salmo 91. Que é somente para aqueles que estão refugiados nas Sagradas Escrituras, irmãos, para se livrar desses laços do diabo. O diabo tem armado ultimamente também laço para cristão cair da fé. Laços que são formados no ocultismo. Na frente vem alguém com uma boa postura, com uma boa falatória. E ali, entre meias verdades, é colocado um monte de mentira. E pessoas são laçadas para ser puxadas da fé, para ser puxadas da palavra de Deus, daquilo que o Senhor aguarda de cada um. Então o apóstolo ele diz assim, ó, revesti-vos. Pastora, mas eu já tenho uma vestimenta. A Bíblia diz que quando eu aceito Jesus, eu recebo vestes espirituais que são branqueadas pelo sangue de Jesus. E está certo. Recebemos vestes espirituais brancas pelo sangue de Jesus. Pecados perdoados. Mas aqui não está falando de vestidura, está falando de revestivos. Ou seja, em cima dessa vestidura branca, põe agora a armadura de alguém que é soldado e que vai para a batalha, que vai para a guerra e que vai preparado. Aleluias! Para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Irmãos, eu nunca fui numa guerra e nunca pretendo ir, a não ser as espirituais que a gente enfrenta. Mas a gente vê pelos filmes de guerra como muitas vezes tem emboscada na área de guerra. São aquelas dinamites que são colocadas, né, debaixo da terra. E lá vem vindo um exército contrário e de repente aquela bomba ali explode. E há um monte de gente que morre naquele lugar. Então a gente sabe que numa guerra o adversário vai sempre procurar a derrota daquele que está guerreando com ele. E nós não podemos marcar bobeira como cristãos, irmãos. Se Deus está mostrando na sua palavra que a gente precisa estar revestido, há uma necessidade disso. Porque a nossa luta não é contra carne, sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quantas vezes, irmãos, o inimigo arma uma cilada, usando às vezes a ira de uma pessoa
chamada para um combate. O povo de Deus foi chamado para guerrear. Sim, você, irmão, independente da idade, seja você um novinho, quem sabe na fé ou na idade, ou você, irmão, já de idade avançada, ou de tempo avançado já no conhecimento do poder de Deus. Todos nós fomos chamados para nos alistar nesse exército de Cristo, no qual o general é Jesus e está à nossa frente. Aleluia! Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, depois aí é aquele dia mau, é aquele dia que o diabo armou laço, é aquele dia que alguém se levanta contra você, é aquele dia que acontece uma enfermidade, seja no corpo de uma pessoa que você ama, é aquele dia que vem uma notícia ruim. Mas se nós estivermos revestidos, irmãos, com a armadura de Deus, nós vamos conseguir enfrentar esse dia mau de cabeça erguida, firmes, e depois de ter passado tudo, porque tudo passa nessa vida, irmãos. Passa o dia muito bom que a gente está vivendo, como passa o dia muito mal que a gente está vivendo. Tudo passa nessa vida. São circunstâncias da vida. Agora, o que nós não podemos perder é o foco do que nós fomos chamados para fazer nessa terra. Aquele que nos chamou, o que está esperando de nós? É para diante do dia mau? Ah, pastora, mas tu não sabe a minha luta. Tu não sabe como é que Satanás foi estrategista na minha vida. Tu não sabe as provas que eu enfrento. É o dia mau, e o dia mau, quando vem na vida de uma pessoa, ele não é mais forte ou mais fraco, é o sentimento daquela pessoa que está envolvido. Mas quando nós estamos revestidos com o poder de Deus, irmãos, e nós lutamos da forma certa, nós podemos permanecer inabaláveis depois de passar tudo. Sabe o que quer dizer isso? Inabaláveis. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firmes permanecem para sempre, disse o salmista. Inabaláveis. Vem a tempestade, vem a ventania, vem a luta, vem a prova, mas como os montes de Sião, a volta de Jerusalém, eles não se abalavam diante das circunstâncias meteorológicas. E o salmista, olhando para isso, trouxe um salmo dizendo que aqueles que confiam em Deus, eles podem permanecer inabaláveis, firmes, aleluias. Olhando aqui para a minha vida, irmãos, desde que eu conheci a palavra de Deus e sei quem é Jesus, se eu pudesse aqui falar das ventanias que já vieram contra mim, as lutas, ciladas do maligno, provas, irmãos, se não tivesse o revestimento de Deus na minha vida, se eu não tivesse entendido essa palavra lá no começo, hoje vocês não teriam eu como pastor aqui neste lugar. Porque nós precisamos do revestimento do poder de Deus, para que quando as lutas passam, nós estamos ali não acabados, mas fortalecidos ainda mais no Senhor. Amém? Fortalecidos ainda mais no Senhor. Nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, e nós vamos ver lá no Velho Testamento. E aí, quando as pessoas às vezes só pegam a Bíblia, dão uma desfolhada lá e olham para o Velho Testamento, muitos dizem que o Velho Testamento é um livro sangrento. E realmente o Velho Testamento, irmãos, lá as guerras era literalmente contra a carne e o sangue. Acontecia assim. O povo inimigo de Deus era uma permissão de Deus para que Israel, quando vencesse eles, era
precisamos dobrar em primeiro lugar os nossos joelhos, ter uma vida consagrada a Deus, ter uma vida de propósitos diante da presença do Senhor, ser amigos verdadeiros de Deus e ser vencedores. Quando nós olhamos, irmãos, para 1 Samuel 17, nós vamos ver ali a batalha que era muito desproporcional dos guerreiros, Davi e Golias. Davi era um jovem muito pequeno e novo. Golias era um gigante dos filisteus. E os filisteus estavam vencendo o povo de Israel, certamente por causa de pecados, fracassos. E Golias, então, ele se levanta e ele diz para Saul, o rei de Israel: olha, eu quero que se levante alguém de vocês aí, eu estou desafiando um guerreiro de vocês para um duelo comigo. Camarada lá, acredito eu que mais de 3 metros de altura, segundo a gente entende. Davizinho, eu acredito que se não era do meu tamanho, é um pouquinho menor. Para pensar como é desproporcional o negócio. Golias era guerreiro do exército dos filisteus. Davizinho era pastor de ovelha, irmãos. Golias, ele usava muito bem uma espada. Davizinho usava muito bem o cajado. Olha a diferença. Mas Davizinho tinha algo especial que a Elisete falou aqui nessa noite enquanto lia a palavra. Intimidade com Deus. Davizinho tinha intimidade com Deus. Ele sabia quem era o Senhor. Davizinho, ele era um pastor de ovelhas, mas lá no fundo, Davizinho espiritualmente, ele estava se revestindo do poder de Deus. Todos os dias da sua vida. E aí, essa semana ainda eu ouvi de alguém que esteve lá em Israel e foi contado como é que era que os pastores apacentavam as ovelhas naquela época. E o porquê que Davi, ele disse ali: quando vem um urso, eu mato o urso e eu defendo a ovelha. Depois vem um leão, eu matei o leão também e defendi a ovelha. Diz que à noite, os pastores, eles pegavam os seus rebanhos e se a caminhada era longa, eles entravam dentro de uma caverna, um lugar que eles ficavam escondidos ali com as ovelhas. As ovelhas entravam para dentro da caverna e o pastor, ele se deitava atravessado na porta. Porque venha o que vier, tem que passar por mim para pegar uma ovelha. Jesus se atravessou, aleluias, à nossa frente para nos defender, irmãos. O pastor que deu a vida por nós, aleluias. E aí Davi, certamente muitas experiências. Quando veio o urso para pegar uma das suas ovelhas, por mais raquíticas e fraquinhas que era, porque ele não estava cuidando de um rebanho de ovelhas fortes e bonitas, mas eram as ovelhinhas que eram separadas para o fundo da casa. E Davi tinha um amor especial por aquelas ovelhas. E certamente um dia Davi, atravessado na porta, cuidando das ovelhinhas, veio um urso e ele pega na força da coragem ali que o Senhor tinha dado para ele na sua missão. E ele despedaça o urso. Depois vem um leão, irmãos, um leão carnívoro. E Davi, ele mata o leão e defende as ovelhas. Mas agora tem alguém que não temia a Deus, por mais que ele era grandão na estatura, um gigante, mas ele não temia a Deus, e esse homem se tornou muito pequenininho em relevância ao Davizinho revestido com o poder de Deus. Quem sabe nessa noite você está olhando na tua vida e você está vendo gigantes que não veio de Deus, não veio da parte de Deus, mas está te afrontando e você se sente pequeno diante dessa situação. Você diz: como é que eu vou lutar com isso? E Deus está te dando nessa noite a direção e dizendo: se reveste do meu
tentou colocar lá as vestiduras de um soldado em Davi, e Davi disse: eu não consigo nem caminhar com isso aqui, muito menos manusear essa espada. Dá pra cá o meu cajado, e eu vou do jeitinho que eu tô. E lá ele foi e pegou, a Bíblia diz que 5 pedrinhas redondas do fundo do rio, 5 pedrinhas, colocou no seu alforje, pegou uma funda e ele foi para se encontrar com Golias. Eu gosto dessa gente de fé. E a Bíblia diz que na medida que Davizinho ia se aproximando, o gigante vinha vindo, e na frente do gigante um escudeiro ainda. Alguém para defesa do gigante. Só que na frente de Davi também tinha um escudeiro. Era impossível de Golias enxergar, porque esse escudeiro nós só enxergamos pela fé, e ele está aqui na nossa defesa nesta noite. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E Davizinho, ele vai de encontro, e Golias zomba dele e diz: o que tu está pensando, pirralho? Vem a mim aí com esses porretes, tu pensa que eu sou um cachorro? E Davizinho disse: olha, ainda hoje tu vem a mim com a espada, tu vem a mim com a tua força, mas eu vou contra ti no nome do Deus vivo, e o meu Deus vivo, ele vai entregar a tua cabeça nas minhas mãos ainda hoje. Aleluias. Detalhe, Davi não tinha uma espada na mão, Davi tinha uma funda, Davi tinha um estilingue e as suas pedrinhas. E a Bíblia diz que Davizinho pegou uma pedrinha. Qual a pedrinha de fé que nessa noite você está pegando da tua vida para erguer, para vencer essa batalha? Não se vence com as 5 nas mãos. Se vence com uma pegando e tomando posse da fé. Aleluias. E Davizinho mirou. A Bíblia diz que aquele homem enorme estava totalmente revestido de uma indumentária de soldado, e havia apenas um furinho no capacete ali do soldado. Naquele furinho, na hora que Davizinho mirou o estilingue, o Senhor soprou. Eu creio, irmãos, foi o Senhor que soprou daquela pedrinha. A pedrinha vai direto e com uma força extraordinária. Não foi com a pedrinha clicar no capacete e cair no chão. A pedrinha derrubou o gigante, irmãos. O que é uma pessoa confiar inteiramente em Deus? Deus está levantando este grupo de irmãos aqui essa noite para dizer: vocês são os meus soldados, homens e mulheres que eu chamei para usar na fé e vencer gigantes. Aleluias. E depois da luta vencida, permanecer inabalável. Porque aqueles que são do Senhor, eles permanecem firmes na sua presença. Aleluias. Aqui nós vemos essa batalha vencida. Quando o gigante está no chão, Davizinho corre e pega a própria espada do gigante, que seria para a morte sua. E ele pega e ali desferiu um golpe no pescoço do gigante e levou a cabeça de Golias para Saul. Aleluias. A gente vê que no Velho Testamento a luta era contra a carne e o sangue, mas Davi foi um exemplo de fé, irmãos. Ele não tinha estrutura física, ele não tinha estrutura, capacidade de guerreiro para vencer, irmãos. Ele foi na força da fé, foi pelo poder de Deus na vida dele. Isso aqui é um exemplo para nós hoje, como nós vencemos essas batalhas. Pastora, quais são as armaduras que eu preciso buscar na minha vida para mim ter? A Bíblia diz, irmãos, aqui, se continuar lendo o livro de Éfeso, o mesmo texto onde a gente parou, esse versículo ali, 13, continuar
mentira é do diabo e que a verdade é do Senhor. E de que lado nós estamos? Que veste nós estamos usando? Se nós queremos ser revestidos do poder de Deus, a verdade é a primeira vestidura que tem que estar sobre nós. E depois nós precisamos também cingir os nossos lombos com a couraça da justiça. Não a nossa justiça própria, a justiça de Deus. Nós precisamos cingir os nossos lombos com o poder de Deus, com as Escrituras Sagradas, com o Espírito Santo que tenha prazer de andar conosco, mas que Ele não se sinta ofendido por baixarias, por tristezas, por coisinhas, por gritaria. Aleluias! Cingidos sejam os nossos lombos com a couraça da justiça. Irmão, já tem duas vestes, quem está pegando aí, ó? Sim, vestidos, cingidos com a verdade, a couraça da justiça nos lombos. Agora nós precisamos entender para quê. Ali a palavra fala que nós precisamos estar com os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Um soldado não vai para a guerra de chinelo. Um soldado não vai para a guerra de pé no chão. Um soldado, ele vai para a guerra com os pés, com uma botina, com agarradeiras especiais para não resvalar diante do combate. Ah, pastora, eu dei bobeira e caí no meio da guerra. E estava com os pés preparados no Evangelho da Paz, estava com as botinas certas, sabendo qual é a nossa missão, o que nós estamos fazendo aqui. Calçados da preparação do Evangelho da Paz, sabendo a missão que nós temos, entendendo os perigos e sabendo que numa guerra não se dá bobeira. E depois disso, precisamos entender que as mãos não vão no bolso para a guerra, irmãos. Numa mão tem que colocar o escudo da fé. E a Bíblia ainda diz aqui, ó, sempre. O escudo da fé, tu não pode deixar ele para a hora que eu achar que eu vou pegar ele para me defender. Aí eu pego, irmãos. O escudo da fé, ele tem um poder de apagar os dardos inflamados do diabo. Depois continua o texto lá na casa de vocês e você não está vendo. O escudo da fé, ele tem o poder. O escudo no braço aqui, ó. O inimigo do outro lado, ele começa a lançar dardos. Dardos, antigamente, quando não existia arma, soldados usavam a espada, o arco e flecha. A flecha, na ponta da flecha, ele colocava ali uma bola de veneno. Quando aquela flecha atingia o peito de uma pessoa, o veneno entrava e matava a pessoa. O dardo inflamado do diabo. Na época dos inimigos, mas aqui o apóstolo Paulo faz menção dele. Agora, se nós temos o escudo da fé cuidando do nosso peito aqui, ó, e tem que saber onde vai colocar o escudo da fé. O escudo da fé não é lá no pé, lá no pé é aquele calçado especial, sabendo do propósito que tu tem de guerra espiritual. O escudo da fé é no peito, irmãos, para defesa, para que não venha dardo do inimigo no teu coração, não venha dardo do inimigo no teu peito, não venha dardo do inimigo nos teus sentimentos, não venha dardo do inimigo para atormentar tuas ideias. E na outra mão, pastora, dá para botar no bolso? Não dá. Tem que pegar a espada do Espírito, irmãos, que é a palavra de Deus. Numa mão o escudo da fé, na outra mão a espada do Espírito. Porque você vai precisar da palavra de Deus para resistir o diabo também. Jesus fez isso lá na consagração dele
E ali Jesus não se deixou vencer pelas lábias do diabo, mas ele usou da própria palavra de Deus e ele foi ferindo o diabo até que o diabo saiu diante dele. Se nós estivermos unidos da palavra de Deus, irmãos, não é aquela hora que você vai lá, o que eu vou fazer agora? Aqui me lembro, irmãos, do dia que meu esposo precisou de um atendimento, estava mordido de gato. Chegou lá no atendimento e a profissional foi procurar no livro lá o que ela fazia. Irmãos, na hora da necessidade, na hora da precisão, a palavra de Deus tem que estar no teu coração, tem que estar o mais próximo de ti possível. Por isso essa palavra que está sendo pregada aqui essa noite, não deixa ela sair do teu coração, da tua mente. Leva ela contigo. Porque tem hora que não dá para ir lá simplesmente no Salmo 91, abrir a Bíblia e gritar o Salmo 91. Nós temos que viver ele. Nós temos que viver a palavra de Deus. Aleluia. E por último, irmãos, a cabeça não pode estar desprotegida. A cabeça tem que estar com o capacete da salvação. E eu pergunto aqui nessa noite, você veio para a igreja nessa noite sem o capacete ou com o capacete? Quando você vai dormir, você fica de capacete ou você tira? Quando você vai para a cidade, quando você vai para o seu trabalho, você usa o capacete como adereço ou como proteção de todos os dias? O capacete da salvação, irmãos, ele tem que estar bem firmado na nossa cabeça, para que quando vier uma rasteira do inimigo da guerra, se a cabeça estiver vulnerável, ela não tiver de capacete, bateu numa pedra, já era. Tem que estar com o capacete da salvação. Bateu numa pedra, já era. O que é isso, pastor, espiritualmente falando? Se eu não tenho certeza da minha salvação, o diabo tem toda a oportunidade de ficar na minha volta, atirando as suas artimanhas e dizendo muitas coisas para me afastar ainda mais. Eu preciso tomar posse da minha salvação que há em Cristo Jesus. Ai, pastora, mas eu sou pecadora demais, eu sou pecador demais. Eu nem sei se Jesus vai me querer levar para o céu. Irmãos, por que tu acha que ele morreu na cruz? Não existe pecadinho nem pecadão. Ele morreu por pessoas que realmente se arrependam dos seus pecados e queiram o sacrifício dele e assumam esse capacete na sua cabeça e caminhem todos os dias, para que não possa ocorrer o vacilo de se levantar no combate no momento que você não esteja preparado. Eu lembro do meu avô paterno contar que ele foi para o exército e teve uma época que ele foi convocado para a guerra. E ele disse que aquela noite eles dormiram com a farda, a vestimenta de soldado para a guerra, inclusive com as botinas. E nós, como igreja, irmãos, à noite, à meia-noite, que Jesus vai vir para levar o seu povo, ela está escurecendo. Eu não sei se isso é 9, é 10 horas, 11, ou se falta uns 5 para meia-noite. E como é que nós estamos? Nós estamos sendo deixados ser vencidos pelo maligno, caindo nas ciladas do maligno, ou nós estamos nos erguendo todos os dias e não dando bobeira? Palavra de Deus, irmãos, para encerramento aqui dessa mensagem nessa noite, 2 Coríntios 10, 3 e 4 diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Embora que a gente anda aqui num corpo carnal, irmãos, a nossa guerra não é carnal, mas nós temos armas poderosas em Deus para vencer fortalezas. Fortalezas, irmãos. Muros
lugares especiais para que ninguém entre sem ser convidado. O Senhor tem colocado armas poderosas em nossas vidas para vencer essas fortalezas. Às vezes o inimigo pega, seja um familiar nosso, um amigo nosso, pega alguém e coloca lá dentro de uma fortaleza. Aqui eu quero ver sair. O Senhor tem dado armas poderosas na mão da igreja para vencer essas fortalezas, irmão. Bater o pé na porta do inferno, saquear o inferno de pessoas, almas que ele tem roubado para levar para lá, irmãos. E eu estou falando num sentido espiritual, porque ainda não adentraram no inferno, mas são prisões dessas hostes malignas. E para anular sofismas, o que são sofismas? Quando a igreja ora, quando o povo está revestido do poder de Deus, quando o povo sabe o que está fazendo aqui na terra, como servos do Senhor, como soldados de Cristo, quando ele se reveste do poder de Deus, tem uma vida de compromisso com o Senhor, quando ele dobra os joelhos e ele ora, sofismas são apagados. É geração de engano, geração de coisas pecaminosas e enganos que vêm com sutilezas. Mas a oração tem o poder de desvendar tudo isso e desmanchar, antes mesmo de chegar até nós. Amém? Alguém crê na palavra de Deus? Alguém pode dar um glória para Jesus? E entender o grande chamado de Deus? E saber que às vezes tem pessoas que têm o maior medo. Vamos falar no diabo, já treme na base. Irmãos, quem tem que tremer na base é o diabo. Quando ele vê um cristão revestido do poder de Deus, cheio da palavra do Senhor e com o escudo da fé, que quando vem alguma coisa para resolver, a primeira coisa que entende, eu vou defender os meus sentimentos, eu vou defender o meu peito, o meu coração, pelo escudo da fé, e vai dar tudo certo. Aleluia! Como nós cantamos aqui essa noite, vai dar tudo certo. Que não seja apenas um cântico da boca para fora, mas que nós possamos esta noite entender. Irmãos, e quem sabe você ouvindo a mensagem dessa noite, vai se colocando de pé em nome de Jesus. Você entende que algumas coisas você já estava preparado, mas nem todas. Pastora, até que a espada do Espírito, a palavra, essa eu carrego comigo. Ah, mas não é bem assim para me vencer não, porque eu vou com a palavra. A fé, eu tenho a fé, eu acho que o escudo da fé eu tenho. Mas esse negócio do capacete, e esse negócio aí dos calçados? Irmãos, não deixa faltar nada. Não deixa faltar nada, porque esse revestimento das armaduras de Deus na nossa vida é para nossa defesa em Deus. É para nós fazer uma boa guerra, uma boa batalha e ser vencedor. Não é para nós cair lá no meio do combate, ser ferido, machucado e perder batalhas e perder guerras, irmãos. É muito triste hoje no meio do cristianismo quando a gente vê muitos soldados de Cristo que foram feridos no meio da batalha e que por ficarem feridos já não quiseram mais fazer parte do exército, mas se ausentaram com medo e só ficaram feridos certamente por um descuido. Faltou calçado, faltou a veste, faltou a couraça, faltou o capacete, faltou o manuseio da palavra, faltou o manuseio do escudo. Sejamos vigilantes, irmãos. A última hora está diante de nós e nós precisamos ganhar a alma para Jesus enquanto é tempo. E Jesus vai usar os soldados dele para isso. Para pensar agora nos teus familiares por um instante. Pessoas que estão distantes de Deus no teu conhecimento. Pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus, nem aí para Jesus. Estão até vivendo uma vida de escravidão, de sofrimento. Quem é que você acha que Jesus quer usar como soldado na vida dessa pessoa? Quem é? Se você é soldado,
deixaria os teus amigos perecer, morrer? Você deixaria os teus familiares morrer e você, sendo treinado, não faria nada? Volta agora para o mundo espiritual. É a mesma coisa. Não dá para nós tirar folga aqui na terra, irmãos. Não dá para nós parar de trabalhar, porque ainda tem muitas almas para se salvar. E às vezes a gente está contando com os pregadores, a gente está contando com os cantores, a gente está contando com qualquer outro que esteja envolvido na obra. Mas Deus quer usar todos, irmãos. Pastor, eu sou pequena demais no entendimento. Eu sou pequena demais, eu sou lerdo, irmãos. O que você diria do Davi a hora que o Davi se dispôs? O gigante continua sendo grande e o Davi pequeno do mesmo jeito. A diferença é que Davi tinha um Deus vivo, poderoso, e ele tinha fé nele. E se nessa noite você tem fé para tomar as armaduras de Deus sobre a tua vida e sair daqui como um bom soldado de Cristo, que seja essa noite, quem sabe já a oportunidade de você começar a guerrear contra o inferno para salvar alguém. Aleluias! Vamos orar, Pai querido. Estamos aqui diante da Tua presença de glória, de majestade. Tu és o nosso general que está à nossa frente. Tu és aquele que entregou a própria vida por causa de nós, Senhor. Mas ao terceiro dia o Senhor se ergueu como um bom soldado valente que venceu a morte por nós. Então nós somos, Pai, um batalhão que foi chamado por Ti e que já, pelo Teu poder, também já vencemos a morte, Pai. Aleluia! Começa a dar graça e autoridade a este povo que é Teu. Começa a dar graça e autoridade a este irmão, a essa irmã. Meu Deus e meu Pai, traz também, Jesus, a convicção de que não dá para ir para a guerra vulnerável, precisa estar investido com as armaduras de Deus. Nós precisamos saber como guerrear, como lutar, Pai. E eu te peço nessa noite, através do Teu poder tão grande, traz instrução ao Teu povo, nessa batalha que este irmão, essa irmã está enfrentando e não sabe como lidar. Senhor, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos, na verdade, em posição de sentido diante do batalhão para uma grande batalha e dizendo: eis que aqui, general, porque eu estou aqui para essa batalha e eu sei, Jesus, que o Senhor nos fará vencer. Aleluias! Pai querido, maravilhoso, eu quero orar agora, Jesus, em favor de alguém que porventura no meio de alguma batalha, algum dia da vida, ficou ferido, ficou lesionado, ficou com alguma deficiência, seja essa, Pai, na alma, espiritualmente falando, mas eu oro por cura aqui nessa noite, Jesus, para que os soldados estejam com saúde para a batalha. Pai querido, eu oro agora para a vida do Teu povo, pedindo cura também física. Jesus, nós sabemos que estamos enfrentando uma epidemia nos nossos dias, Pai, de resfriado, de gripe, Pai amado, de pontada, mas nós estamos aqui como igreja do Senhor, orando e invocando o poder de Deus e repreendendo, Pai amado, este poder de doença, em nome de Jesus Cristo. Vem agora, Jesus, o Teu poder como um manto sobre a vida do povo, e aonde tiver uma doença alojada, que ela não resista, mas ela seja expelida para fora, agora em nome de Jesus. Que os sintomas de doença desapareçam pelo poder do nome de Jesus. E eu oro pelos irmãos que estão aqui dentro da igreja e pelos irmãos que não puderam vir, para que possam ser alcançados também pela mão do Senhor. Amado Deus, nós oramos em nome de Jesus e colocamos diante de Ti, Pai, esta pessoa que se encontra numa cama agora, mas está assistindo esta live e está dizendo que Jesus me cure, que Jesus tenha misericórdia de mim, exatamente com essas palavras. Receba agora em nome de Jesus a Tua bênção, porque pela fé você já está recebendo, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, eu oro agora, Senhor, pela vida do povo, para que a cada dia
para não cair nessas armadilhas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.